E a gente fica muito animado de ver como as pessoas estão retornando para a casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente está podendo voltar a se reunir como igreja. Você está feliz por isso? Dá um sorriso então, mesmo de máscara. Eu não estou vendo não, mas Jesus está vendo. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor? Já cantamos, já trouxemos as nossas ofertas ao altar, e agora nós vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Quem deseja que o Espírito Santo fale com você? É nesse momento que nós abrimos o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Você pode pôr a mão sobre o seu coração e você pode pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor fale comigo. Você pode fazer essa oração. O Espírito Santo, aquele que sonda os corações e que conhece tudo sobre nós, Ele está aqui. E nessa noite, Ele tem algo para nos dizer. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos aqui. E te agradecemos por esse privilégio de podermos voltar à Tua casa. Ah, Senhor, que oportunidade. Nessa noite eu te peço, fale conosco, Senhor. Deus, estamos desejosos de te ouvir. Que o Senhor possa trazer aquilo que cada pessoa, no seu íntimo, precisa receber de Ti nessa noite. Eu lanço fora todo impedimento nas mentes, tudo aquilo que rouba a atenção, tudo aquilo que traz distração, tudo aquilo que impede que o nosso coração seja uma terra boa para a Tua semente, que saia deste lugar e que possamos receber aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra, Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14. E a gente vai ler o verso 14, já falei, né? Efésios 5, 14. E a gente vai ler o verso 14. Eu vou ler primeiro, depois você vai ler junto comigo, tá bom? Vamos lá. Diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos ler juntos? Um verso só. Vamos ler? Vamos ler essa versão, a mesma versão. Vamos ler aqui juntos. 1, 2, 3 e já. Por isso... desperta. Fala comigo, desperta. Mais uma vez, desperta. Mais uma vez, desperta. Então, desperto, você pode se assentar. Eu quero falar um pouco com você hoje. O meu tema é desperta. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre dormir. Quem aqui dorme bem? Bem, deita e apaga. Deixa eu ver, isso. Quem aqui fica fritando? Demora para dormir, tem um bocadinho de insônia. Quem? Gente, eu durmo igual pedra. Deito 5 minutos, apago. Eu sou dessas. Meu marido fala que eu não durmo, eu morro. Entro numa outra dimensão. E isso é muito doido, porque eu gosto de dormir. Gente, dormir é um dos prazeres da vida, né? Descansar, dormir, é um dos prazeres da nossa vida. Mas é muito engraçado, porque eu sempre tive muita dificuldade de acordar. Não sei se você dorme bem, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha tanta dificuldade para acordar, que eu me lembro de algumas coisas. Eu vou tentar falar bastante, mas rapidamente. Quando eu fui para o seminário, e o meu seminário foi interno, e lá as atividades começavam 6:30 da manhã, e eu dividi o quarto com mais 2 amigas, e 5:30 da manhã, tinha que estar acordando para tudo pronto 6:30. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade, porque eu não estava acostumada a acordar esse horário. E o meu corpo gosta de dormir. Então as minhas amigas me ajudavam, porque ela tinha uma regra: cada minuto que você chegasse atrasado na reunião, você ia rastelar o pasto. E o pasto lá do sítio era um negócio gigante. Conclusão, primeiro mês as minhas mãos ficaram cheias de calo.
E as minhas amigas, tentando me ajudar a acordar, elas chegaram já a dia de me arrastar e me enfiar debaixo do chuveiro, de pijama e tudo. Porque elas me viam sofrendo lá depois, rastelando. Então, dormi demais. Muita dificuldade para acordar. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a gente morava em Volta Redonda, um predinho de 3 andares, entrou ladrão de madrugada no estacionamento do prédio, e o vizinho da frente, de frente ao prédio que não dormia, viu os caras mexendo nos carros, foi aquela confusão, acionaram a polícia, uma confusão danada, o prédio inteiro acordou, aconteceu um monte de coisa, e eu fiquei sabendo das notícias de manhã. Oh, aconteceu, não foi um sonho, e me contaram, porque eu apaguei. Uma outra coisa bem interessante, que não sei se você já passou por isso, você vai me dizer. Uma vez Leandro chegou para mim, bem noitinha já, com um lanche. Eu estava dormindo, ele me acordou e me deu um sanduíche. Quando eu acordei de manhã, eu olhei e falei, gente, quem que largou esse lixo aqui do lado da cama? Ele falou, você comeu um hambúrguer? Eu falei, eu não lembro. Não me lembro, alguém já comeu dormindo? Não, só eu? Não é possível, gente. Nenhum para levantar a mão para não passar vergonha sozinha. E a minha dificuldade de acordar era tão grande que quando Davi nasceu, o Davi ficou muito bonzinho, 3 dias no hospital. A criançada gritava e Davizinho lá igual um santo. Chegou em casa, primeira semana o moleque só gritava e ninguém dormia. E eu não aguentava mais, muito mole, muito nova. Eu me lembro que eu sentava na cama e eu chorava de madrugada. Eu não quero dar mamar. Aí o Leandro segurava ele aqui para mim. Não, amor, segura um pouquinho e eu dormindo. E o Leandro segurando a vida para mamar. Lembra disso, amor? Porque eu sempre tive muita dificuldade para acordar. Mas a maturidade, ela vai requerendo da gente esforços para a gente vencer aquilo que domina. E com a maturidade, eu comecei a entender a necessidade de acordar, de levantar rápido, de levantar cedo. E aí me formei, fui trabalhar em Volta Redonda, pegava Volta Redonda 7 horas da manhã na escola, saía 5h30 de casa. E eu comecei a entender, entrar no processo, e você começa a educar o seu organismo. Não é assim? A gente começa a lutar contra aquilo que está nos dominando. E eu comecei a aprender a acordar rápido. Hoje eu fico mal, mas se eu precisar de mim 3 horas da manhã, eu desperto. Eu acordo. Gosto de dormir, mas já entendi. E eu quero falar hoje um pouco sobre sono espiritual. Diga comigo, sono espiritual. Isso. Porque existe um sono, e o sono espiritual é um nível onde o cristão começa a negligenciar as suas necessidades espirituais, as suas realidades espirituais. O sono espiritual, ele vem e a pessoa começa a andar meio slow motion, sabe? Começa a viver uma vida espiritual, devagar. Começa a baixar o seu ritmo. E os sintomas são esses. A pessoa, quando começa a dormir espiritualmente, ela começa a mudar as suas prioridades. Ela começa a ter mais interesse pelas suas coisas do que pelas coisas de Deus. Ela começa a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Ela perde a vida devocional. Ela começa a aceitar coisas que ela já tinha abandonado. Eu vou falar disso. Então, a pessoa começa a falar, não vou na igreja não porque eu estou cansado. Para quem na célula, essa semana eu não vou não. E a pessoa começa a baixar o seu ritmo espiritual. E esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando desse contexto espiritual. Ele está dizendo, desperta tu que dormes. Ele está falando sobre um sono espiritual. E eu quero te dizer que muitas pessoas estão dormindo espiritualmente e ainda não perceberam. E estão com dificuldade de despertar.
Tão igual quando eu era mais nova, que eu não aguentava acordar muito cedo. E o apóstolo Paulo, ele fala nessa carta aos Efésios, que a gente leu, que você repetiu, que o sono espiritual, ele é um estágio antes da morte espiritual. A pessoa começa a entrar, não sei se você já percebeu, quando a gente começa a entrar no estágio do sono, então são vários estágios, a gente vai ficando mole, vai ficando sonolento, começa a se arrastar, o meu olho fica pequenininho assim, ó, até uma hora que você não aguenta mais e dorme. E da mesma forma, o sono espiritual, ele vem em seus estágios. E o estágio vai piorando até que a pessoa possa morrer. Eu quero falar algumas coisas que acontecem com a gente quando nós entramos no sono espiritual, que é muito parecido com o nosso sono natural, o nosso sono fisiológico. Primeiro, quando uma pessoa está dormindo, ela está vulnerável, concorda comigo? Pessoa vulnerável, indefesa. Eu já vi coisas na internet, na televisão, notícias de mulheres que foram traídas ou que apanharam dos maridos, que eram mais fortes, não podiam lutar contra eles, esperaram o homem dormir, foram lá e jogaram a panela de água fervendo. Quem já viu história assim? Porque a pessoa está indefesa. A pessoa fica muito vulnerável. Ela é mais fácil ser pega de surpresa. Então, da mesma forma, o sono espiritual, estar desacordado espiritualmente, faz a gente ficar vulnerável. A gente fica muito vulnerável para os ataques do inimigo. A gente fica mais fácil de ser pego de surpresa. E tem gente que está vivendo uma sonolência espiritual e fica assim, eu só tomo na cara, pastora, de Satanás. Cada hora uma rasteira diferente, cada hora acontece uma coisa, quando parece que eu vou me levantar, eu caio de novo, o negócio fica difícil, eu estou sendo arrastado, eu não consigo mais me defender, só estou sendo atacado, por causa do sono espiritual. A gente fica vulnerável. Tem crente aí, gente? É ruim de máscara, parece que eu não estou conseguindo ver vocês. Outra coisa que acontece com a gente quando a gente começa a entrar no sono espiritual. Quero que você ouça para você identificar se você está no sono espiritual. A gente começa a ficar insensível. Você imagina sentar comer um hambúrguer delicioso com bacon e não sentir o sabor, não lembrar, indiferente. Quando as pessoas estão no sono espiritual, elas se tornam insensíveis. Entra na igreja e sai da igreja. Ah, Deus não está aqui não. Estou sentindo nada. Deus não fala comigo. Deus fala. É que você não ouve. Quando nós estamos no sono espiritual, a gente vai perdendo a sensibilidade. Porque quando a gente está dormindo, quando a gente está no sono, há um rebaixamento de consciência. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a entrar no sono espiritual, a nossa consciência é rebaixada. Eu quero dizer para você com isso, que nós voltamos a aceitar pecados que a gente já tinha se livrado. Você percebe que a pessoa já está um tempo na igreja, e essa é uma palavra para a igreja. A pessoa já está um tempo na igreja, e ela parou de xingar. Parou. Quando ela entra no modo sono espiritual e começa devagar, ela volta a xingar. Ah, sempre falei isso, é que tem. A pessoa participava de rodinhas, aonde se ouvia pornografia, fazia piada pornográfica, essas coisas todas, e ela se afastava. E com o tempo ela começa a voltar, e não sente nada, ri junto. Começa a ter hábitos que ela não tinha mais. Querido, a pessoa vai perdendo a noção, vai baixando a consciência. E não pesa. Aí fala assim, não, se a minha consciência não me condena. E nós vemos que além disso,
Tem uma outra situação, a pessoa quando ela entra no estágio de sono espiritual, ela fica insensível com seus erros. Porque apontar os erros dos outros é muito fácil. Não é não, gente? Se eu der um papel para você e falar assim, escreve aí os erros do seu marido, vai lotar dos dois lados. Aí eu falo, escreve o seu. Você vai pensar, será que eu estou errando? A pessoa, quando ela começa a entrar no sono espiritual, ela vem para a igreja, ela fica vendo defeito. Fica procurando defeito nos outros. E a gente não entende que nós não entramos no sono espiritual por causa do erro dos outros. Nós entramos no sono espiritual por causa dos meus próprios erros. As pessoas começam a ficar tão preocupadas com a vida do outro. Ah lá, não estou na igreja com a de fulano. Não, porque aconteceu isso. Não, porque não sei o quê. E não consegue olhar os seus próprios erros. Ela está insensível aos seus erros. Ela não sente mais. Querido, não demora para que essa pessoa comece a tolerar os pecados que fazia antes. Você lembra quando você veio para Jesus? Quem lembra? Como que era a sua vida? O que você abandonou lá atrás? O que você deixou? O que você não permitia mais? E quando a gente entra no sono espiritual, a gente começa a permitir certas coisas. A insensibilidade traz o pecado de volta. E a pessoa vai retornando à vida antiga sem sentir. Quando vê, morreu espiritualmente. Querido, eu quero dizer para você que a maior artimanha do inimigo é fazer a gente voltar a ser quem nós não somos mais. Por isso ele traz o sono espiritual e a gente cai. Outra coisa, outro sintoma do sono espiritual é a inércia. Diga comigo, inércia. Parado. Quem está dormindo? Quem que se mexe muito quando dorme? Deixa eu ver, quem se mexe muito? Gente, vocês mexem muito? Cadê a Clarinha? Clarinha roda, pirueta dormindo. Você dorme com esse acordo todo cheio de dor. Eu durmo igual um anjinho, gente. Encostei assim, ó, põe minha mãozinha para travesseiro, do jeito que eu deitei eu acordo, né amor? Mas pastor Leandro e Clarinha, um dia Clarinha, de vez em quando, resolve dormir com a gente, está quase do meu tamanho. Eu falei para eles, a próxima vez que você vier dormir comigo, eu vou esperar você dormir, vou para o seu quarto, vou largar você lá. Porque me soca a noite inteira. Mas apesar de se mexer muito, a pessoa continua deitada, parada, em cima da cama. E o que acontece conosco é que quando nós entramos no sono espiritual, a pessoa está aqui, sentada, parada, igual Chaves, mas a cabeça fora há muito tempo. Não pertence mais. Não cresce, não rompe, não avança. As pessoas param de avançar, param de crescer, param de romper. E muitas vezes culpam os outros. Porque o meu líder não dá oportunidade. Não. Deus não vai entregar os seus tesouros para quem está dormindo, quem está parado. E essa é uma realidade para a igreja. É para mim e para você. Esse texto do apóstolo Paulo não é para quem não conheceu Jesus, é para quem conheceu e abandonou, é para quem começou e parou, é para quem estagnou ou para quem está pensando em continuar dormindo. A palavra é desperta, acorda, o Senhor está nos chamando hoje. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus 25. Olha, uma parábola que Jesus vai contar. É uma parábola muito conhecida, você com certeza conhece. Mateus 25. Vamos lá. Traz Jesus advertindo a igreja. Nós somos a igreja. Jesus conta uma parábola. Vamos ler até o verso 5, do 1 ao 5. Olha o que Jesus diz. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo.
As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. Jesus propõe uma parábola para explicar sobre o reino dos céus. E é uma parábola para nós, para a igreja. E algumas coisas que Jesus fala nessa parábola, você já conhece essa parábola? Você sabe que são 10 virgens, 5 prudentes, que guardaram azeite, 5 insensatas, e quando o noivo de repente chegou, 5 foram com ele, 5 ficaram. Eu quero chamar a sua atenção para a estatística de Jesus. Jesus faz uma estatística, olhando para essa noiva, que simboliza a igreja. Olha o que Jesus diz, que sobre as 10 veio o sono. É muito claro. Eu quero dizer para você que o sono espiritual vai bater a porta de todos nós. O texto diz que tanto as prudentes quanto as insensatas receberam na sua porta o sono. E isso é um despertamento para a gente, porque às vezes a gente acha que não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, pastor, eu estou bem pra caramba, vou aos cultos, vou à célula, leio a palavra. O próprio Jesus falou que sobre todas o sono bateu a porta. Desperte-se, vigie. Olha o que Jesus diz. Nós não podemos nos permitir cair em sono espiritual. Precisamos levantar a nossa guarda e não deixar a sonolência espiritual nos contaminar. Eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que estiveram no altar, pregando, pastores, G12, homens e mulheres de Deus, que estavam bem espiritualmente, mas um dia o sono bateu a porta. Eles não vigiaram e nem servem a Jesus mais. Só eu que conheço ou mais alguém que conhece? A estatística é triste. Então nós como igreja precisamos nos levantar e não aceitar o sono. Você não pode cair no sono espiritual. Você não pode deixar que as suas realidades espirituais, as suas necessidades espirituais sejam colocadas de lado. Amém, gente? É preciso despertar. Outra coisa que Jesus mostra numa estatística muito interessante, que das 10 virgens, metade era prudente e metade insensata. Tem algumas versões que diz que eram loucas, 5 eram loucas. O que Jesus está dizendo é que 50% das pessoas estão comprometidas com Deus e 50% das pessoas estão somente comprometidas com as suas coisas. E isso dentro da igreja, é noiva de Cristo. E é muito interessante, pensa comigo, quando você casou, quando eu me casei há 19 anos atrás, 19, né meu bem? Vou fazer 19 de novembro. Para preparar o casamento é aquele caos. As noivas ficam tudo louca, né, Vivi? Desespero. A mulher chora, tem ataque de pelanca, e morre, e não sei o quê. E no final dá tudo certo, mas as mulheres quase morrem para casar. Você imagina a ilustração que Jesus dá? 10 noivas se preparando juntas para o casamento. Como é que você acha que devia estar, na ilustração de Jesus, o estágio emocional dessa mulherada? Jesus está falando que no meio dessa confusão toda, enquanto elas cuidavam da sua vida, gente, o casamento é a coisa mais importante que a gente faz, a vida depois que aceita Jesus. E elas estavam cuidando das suas vidas, preocupadas com a sua vida, preparando vestido, preparando festa, preparando não sei o quê, lista de convidados. Mas 5 delas, enquanto cuidavam das suas vidas, continuavam com o seu azeite cheio. Isso simboliza que, embora cuidassem das suas vidas, elas também cuidavam
das coisas do Senhor, porque a unção do Espírito continuava sobre elas. E essa estatística de Jesus diz que no meio da igreja, 50% das pessoas estão realmente comprometidas com as coisas de Deus. As outras 5 noivas estavam somente preocupadas com suas coisas. Elas estavam com seus afazeres, ocupadas com as suas coisas, com seus casamentos, com aquela confusão toda que você sabe como é que é. E elas não conseguiam se organizar para deixarem a sua lamparina acesa, o seu azeite pronto. E hoje isso é uma realidade. Por isso o sono espiritual vem. Porque as pessoas não querem se comprometer com as coisas de Deus, só com as suas coisas. Fiz uma conta rápida aqui. Uma semana tem 168 horas, em média. As pessoas trabalham em média aí 44 horas. Dormem umas 42. Quem dorme em média de 6 horas por noite. Quem estuda cerca de 24 horas. Dá um total de 110 horas. E vai sobrar para você 58 horas para você fazer outras coisas. É uma média. Só que, se a gente parar para pensar, uma pessoa que é assídua na igreja, que vai no culto quarta-feira, que vem num culto de domingo, bota aí que você gasta 2 horas. Culto de quarta-feira, 2 horas culto de domingo. Transporte, tá, ok. E vai 1 hora na célula. Das 168 horas que você tem para você, você gastou 5 com as coisas de Deus. Você gastou 5 vindo ao culto, indo à célula. E as pessoas têm coragem de dizer, sabe o quê? Eu estou cansado por causa das coisas da igreja. Tem coisa demais. Não aguento. Eu não tenho 2 cultos na semana. Eu não estou indo na célula. Ou eu vou no culto, eu vou na célula. A pessoa tem 163 horas. Se dedicar 5 horas para Deus é muito. E as pessoas dizem que estão cansadas por causa das coisas de Deus. E a gente vê que não. Nós estamos cansados, nós adormecemos porque nos sobrecarregamos com as nossas coisas. Nos sobrecarregamos com as frustrações, com as tristezas, com as decepções, com as buscas desenfreadas. E olha que interessante. Se você ler Lucas 22, 45, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus dormiam de tristeza. Tem gente que começa a dormir, começa a entrar no sono espiritual por causa das suas emoções. Começa a ser muito alvejado, começa a acontecer as coisas que você não estava esperando, começa esse mundo que a gente está vivendo, essa pandemia, essa coisa toda horrível. A pessoa começa a entrar no modo sono espiritual por causa do seu emocional. Então, querido, a gente precisa entender que não é, as coisas de Deus, elas não vêm para roubar o nosso tempo. Nós é que precisamos estabelecer as prioridades. E se você não quer entrar em sono espiritual, precisa ser comprometido com Deus e com as suas coisas. Tem que se comprometer. Precisa se esforçar a vir à célula. Precisa se esforçar a ir ao culto. Precisamos. Porque senão o sono espiritual vai nos pegar de surpresa. Agora, falando ainda sobre as noivas, a gente vai ver no versículo 7 que todas foram cometidas no sono. E de repente, um dia aparece um mensageiro gritando: o noivo se aproxima, o noivo está chegando, eis o noivo. Ninguém foi lá e sacudiu as noivas, elas acordaram. Umas acordaram tarde demais, mas as que estavam preparadas acordaram e foram se encontrar com o noivo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente percebe que está no sono espiritual, mas a gente transfere a nossa responsabilidade para Deus. O apóstolo Paulo nos escreveu lá em Efésios dizendo: ei Deus, acorde o irmão que está dormindo. Ei líder, acorde o seu discípulo. Ei pastor, acorde a igreja. Ele diz: desperta, tu que dormes. Eu venho aqui hoje como boca de Deus para dizer para você: desperta,
acorda. Você precisa lutar contra o sono. A responsabilidade de quem dormiu. Você precisa se levantar. Você precisa acordar. Você precisa olhar para você e ver o que é que você precisa fazer para sair dessa letargia espiritual. Claro que nós como igreja estamos aqui para ajudar, para cuidar, para abençoar, mas você precisa se despertar. Você precisa lutar contra o sono. Agora, como é que eu faço para não dormir espiritualmente? Como que eu faço para me manter desperto, para ouvir essa palavra? Uma das coisas é cuidado com a maneira de viver. A gente precisa estar vigilante, querida, cuidando da nossa vida. Nós tínhamos uma vida antes de conhecer Jesus. E quando conhecemos a Jesus, a nossa vida tem que mudar. A gente não pode ser a mesma pessoa. A gente não pode se comportar do mesmo jeito. A gente tem que entender que Jesus tem uma nova vida para nós. Agora, eu preciso vigiar. Eu preciso viver uma vida me mantendo aonde Deus quer que eu esteja. Precisamos tomar cuidado com as nossas companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem gente que acaba dormindo, que começa a andar com gente que não deveria. Começa a ouvir o que não deveria. Começa a ver o que não deveria. Precisamos entender e zelar pela nossa vida. Você sabia que a nossa salvação, ela precisa ser transmitida por uma vida digna? A nossa vida, a gente não precisa fazer nada para ser salvo. O Senhor já nos salvou. Mas nós precisamos andar de acordo com a salvação que nós recebemos. Se você já está salvo em Cristo Jesus, você precisa, você ouviu a palavra do pastor de 2 domingos atrás, falando que nós precisamos nos manter. Você precisa se manter. A nossa vida tem que ser digna. A nossa vida tem que ser uma vida que corresponda ao Jesus que a gente prega. Então você tem que vigiar. Cuidado com quem você anda. Porque tem gente, e Jesus também falou essa parábola, que o Senhor semeou a semente, e enquanto chegou a noite, o inimigo foi lá e semeou o joio junto com o trigo. Sabe o que acontece? Tem gente que cola com você só para tirar você do seu propósito, só para atrapalhar a sua caminhada com Jesus. E a gente precisa estar acordado e preservar a nossa vida. Você precisa preservar a sua vida espiritual guardada. Você pode dizer amém? E nessa preservação da nossa vida, a gente precisa entender que a gente já melhorou. Já ou não já? Melhorou. Mas está pouco. É dia a dia, é de glória em glória, é crescendo cada dia um pouco mais. As pessoas estagnam, falam assim, porque eu era muito ruim. Já melhorei muito, tá bom? Não. Você ainda precisa melhorar e crescer mais. E essa novidade de vida vai fazer com que você fique esperto, acordado espiritualmente. Uma outra forma, e agora eu quero falar bastante para você, para mim também. Uma outra forma de você se manter desperto espiritualmente é uma vida devocional. Jesus andou 3 anos e meio com seus discípulos. E para você que é líder de célula e reclama dos seus discípulos, vou dar só uma pinceladinha na célula de Jesus para você, tá? Tinha um tal de Pedro lá, que saía cortando a orelha dos outros. Tinha um tal lá de Judas, que vendeu Jesus. Tinha um outro camarada na célula de Jesus chamado Tomé, que não acreditava em nada. Se você acha que sua célula é problemática, você imagina de Jesus, hein? Sentiu as figuras, né? E Jesus andou com aqueles caras. Jesus transformou a vida deles de uma vida de pescaria, uma vida de nada sobrenatural.
e uma vida com propósito. Os homens começaram a ver o reino de Deus na terra, curar enfermos, expulsar os espíritos malignos, começaram a ver as coisas acontecendo, começaram a viver uma vida de milagres. Mas teve um dia que Jesus já estava próximo da sua morte, e Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Hoje eu preciso que vocês orem comigo. 3 anos e meio, Jesus orando com os caras, curando com os caras, mudando a vida deles. No dia que Jesus precisa, olha o que os candangos fazem. Jesus fala para eles: vocês ficam aqui orando, que eu vou ali orar sozinho. E Jesus vai. 1 hora depois Jesus volta, e Jesus pega os caras que ele pediu para orar com ele, dormindo. Se você olhar Mateus 26, do 36 ao 41, você vai ver isso. Jesus chega e fala assim: mas peraí, vocês não podem orar 1 hora comigo? Eu nunca pedi isso para vocês, hoje eu preciso. E eu não posso contar com 1 hora de oração de vocês, vocês estão dormindo. E tem gente que fala: pastor, eu não consigo orar. Eu não oro, pastor, não oro porque eu chego em casa cansado. Trabalhei a semana inteira, não consigo orar. Mas maratona na Netflix, tá? É ou não é, gente? Vê série inteira, vira a noite. É, gente. Acorda de madrugada para ver luta. Orar não pode. Pastora, não tenho tempo para orar. Vai todo dia para academia. Sou contra academia não, tem que ir mesmo, gente, tem que se cuidar. Mas precisa cuidar da sua vida com Deus. Precisa cuidar, porque senão você vai entrar no modo sono. Sono espiritual, e vai acabar morrendo. Queridos, as pessoas têm muita facilidade para arrumar tempo para fazer o que quer. Não sei na sua casa, mas lá em casa as crianças estudam de manhã. 6h15 da manhã lá em casa é a confusão armada. Levanta, e levanta um, e levanta outro, não quer levantar. E puxa daqui, puxa dali, já está atrasado, vamos embora, que a confusão toda. É assim na sua casa? Lá em casa, 6h15 da manhã, é uma bagunça. Mas no dia que tem passeio na escola, a criança levanta, toma banho e se arruma, pega o seu próprio lanche às 6 da manhã e vai me acordar. Ô mãe, mas menina está cedo ainda, são 6 horas, são 6h15 que eu acordo. Não pode perder a hora do passeio. Eu quero sentar na frente, não é assim, gente? Quero ir na frente do ônibus, eu quero ter um lugar bom. Porque quando as coisas nos interessam, a gente faz. E o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente que a nossa carne é fraca. Mas presta atenção, a nossa carne é fraca para as coisas espirituais. E a gente precisa se disciplinar a ter uma vida de oração, para que a gente possa matar a nossa carne. Porque quando se fala de pecado, a nossa carne é muito forte e derruba a gente. Então, uma vida devocional, o tempo de orar, a gente precisa parar e orar. Pastor, eu não consigo ficar orando 1 hora. Não precisa orar 1 hora. Vai gradativo. Começa a orar, querido, você tem que orar. O pessoal fala para mim assim: pastora, ora por mim. Jesus falou que a oração é concordância. Adianta eu orar para você e você não orar? É concordância, filho, tem que ser 2. Eu oro por você, mas você vai orar também. Vou ficar pagando preço de oração para você que não quer nada? Quer que eu ore, mas não ora? Não. Precisamos estabelecer um altar dentro das nossas casas. Você precisa aprender a orar. Comece a orar aos poucos, para que você não caia no sono espiritual. Jesus falou para esses discípulos: vocês estão dormindo, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. Precisamos orar, você precisa orar. Olha, querido, se você acorda de manhã, assim, nossa, que dia maravilhoso hoje, estou com vontade de orar.
Ai, que delícia, eu vou passar meu dia inteiro orando. Se você acorda assim todo dia, ora aqui para mim. Porque eu não acordo não. Mas eu luto. Eu entendo, a minha maturidade espiritual tem me ensinado que eu preciso orar todos os dias. Eu preciso orar por mim, eu preciso orar por vocês, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar pelo Brasil, pela nossa cidade. E porque eu estou orando, o sono espiritual não me pega. Precisamos jejuar. Ai, pastora, se eu jejuar, me dá uma dor no estômago, eu não consigo jejuar. Mas já vi fazendo 16 horas de jejum intermitente para emagrecer. Gente, o negócio é sério. As pessoas não estão priorizando. E se você não quiser cair no sono espiritual, aprenda a jejuar. Precisamos jejuar. Precisamos entender isso. Uma outra receita, uma outra forma de você não cair no sono espiritual para não levar uma rasteira do inimigo, é o que o apóstolo Tiago escreveu na sua carta. Primeiro Tiago 1, põe para mim aí, por favor. Tiago 1, 7, 8. Só para você ler, que eu vou falar para você o texto. Ele fala assim, olha, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é inconstante tudo que faz. Uma das formas de não cairmos num sono espiritual é manter um ritmo espiritual. As pessoas acham muitas vezes, eu tenho falado muito isso aqui, que o evangelho é uma corrida de velocidade. Não, querido, o evangelho é uma corrida de perseverança. É cada dia um pouquinho. Você tem que manter o ritmo. Tem que manter. Tem gente que está muito bem hoje, amanhã está muito mal. Está muito animado hoje, amanhã não quer vir na igreja. Para que você não entre no sono espiritual, você precisa manter uma constância. Sabe? As pessoas às vezes não querem esperar, porque na parábola das noivas, Jesus narra que o noivo demorou para vir. Elas acharam que ele estava demorando. Então elas foram dormir. E quando a gente fala de constância, às vezes a gente vem para a igreja porque a gente precisa de uma ação rápida de Deus, que Deus faça algo rápido na nossa vida. Eu já escutei isso. Eu vim para a igreja para arrumar um marido, Deus não me deu, eu vou embora. Vou largar Jesus. Eu vim para a igreja para ser curado de uma enfermidade, Ele não me curou, eu vou embora. Eu não quero mais Jesus. Nós precisamos entender que a gente precisa se manter focado em Jesus. É a nossa salvação, o autor da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador. E se Ele não fizer aquilo que a gente está esperando, ou se Ele demorar para fazer, não tem problema, porque eu estou aqui por causa dEle, por causa da pessoa dEle. E essa inconstância nos impede de estarmos acordados espiritualmente. Eu falei de manhã, é muito ruim falar sobre sono, porque você começa a sentir sono. Psicologicamente isso tem uma explicação. E eu quero dizer para você que você precisa hoje despertar. Se você percebe algum desses sintomas na sua vida, você precisa despertar. Sabe por quê? Eu quero concluir com... Vou ler 2 textos, mas vou ler esse primeiro. Marcos 3, 27. Olha o que diz. Olha por que o inimigo quer que você esteja... Você pode até ficar na igreja, mas ficar dormindo. Ficar sonolento espiritualmente. Olha aqui. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Preste atenção, a gente usa muito esse texto para batalha espiritual. Falando sobre... amarrar os espíritos malignos que governam certos lugares. Mas deixa eu trazer uma revelação para você. Se o inimigo trouxer o sono espiritual e você aceitar, você vai ficar tão indefeso que ele vai entrar na sua vida e vai destruir tudo que o Senhor tem colocado para você. Ele pode entrar porque você vai estar indefeso. Lembra que eu falei isso no início?
Ele vai destruir, ele vai te roubar, ele vai te enganar. Ele vai agir de uma forma que você vai ser roubado. Porque quem está dormindo está indefeso. E nós não podemos permitir. O sono espiritual nos faz ficar estáticos. E a gente não pode vencer. E a gente deixa a nossa vida totalmente vulnerável. Por isso que você precisa se despertar. Desperta tu que dormes. Salomão escreveu, Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Ele escreveu assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a nossa vida cristã, a gente começa muito no gás. Quando a gente começa o nosso casamento, a gente começa muito animado. Mas eu já vi pessoas que se casaram com lindas festas, que começaram num lindo romance, e o divórcio foi quase um para a cadeia e um para o cemitério. Aprendemos com Salomão que o final das coisas revela a nossa fidelidade. Não importa como você começou. Ah, pastor, porque eu já fui crente antes e eu já tive muitas pessoas que eu tomava conta e já levei muita gente para Jesus. Hoje não quer saber de mais nada, quero só sentar aqui e comer da palavra. Já fiz muito. Salomão nos ensina que quando a gente cai no sono espiritual, o nosso final vai dizer mais sobre nós do que o início. Porque animado, gente, eu vejo muito pela equipe G12, quando alguém vem para a equipe principal da igreja, liderança da igreja, quando a pessoa começa, a pessoa está animada, está com gás. Mas vai passando o tempo, e o sono espiritual começa a vir, e a pessoa começa a desanimar. E isso acontece na célula, isso acontece no seu casamento, isso acontece na sua casa. E a pessoa começa a se colocar, acabando a sua carreira de forma negligente, começa a sentir um peso. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor está muito perto, querido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha, e as pessoas às vezes não entendem isso, mas Jesus volta todos os dias para muita gente. Essa semana eu recebi a notícia de um senhor tão querido, amigo da minha família, que faleceu. E aí eu vejo as pessoas postando, hoje mesmo eu ia fazer uma homenagem para as pessoas postando sobre a sua vida. Uma vida íntegra. Anos servindo a Deus, servindo a sua família. E às vezes não dá tempo da gente pedir. Às vezes a gente vai morrer e não sabe. Às vezes Jesus vai voltar para a gente não sabe. Essa semana aconteceu lá no shopping. A gente chamou um motoboy para fazer uma entrega. O pastor Leandro que chamou. Foi fazer a entrega. Chegou lá, estava demorando, o cara quis ir embora, não foi isso? Não quis esperar 5 minutos. Foi embora. Desceu a graal, bateu de moto e morreu na hora. Eu fiquei tão impressionada, eu sou meio impressionada, sabe? Fiquei tão impressionada com isso. E aí os amigos dele, motoboy, depois foram lá, porque fazem entrega pra gente. Me mostraram uma foto dele, de paletó, roupa social e uma Bíblia embaixo do braço. Eu fiquei pensando, Jesus pode nos chamar a qualquer momento. E os meninos falaram assim, olha, ele despediu de todo mundo, falou que não ia voltar mais hoje. E foi embora. E aconteceu essa fatalidade. Eu quero te dizer que se nós estivermos dormindo espiritualmente, e o Senhor nos chamar, o que vai ser de nós? Precisamos estar vivendo hoje como se Cristo voltasse hoje. Precisamos vigiar, precisamos cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa carreira cristã. Precisamos nos posicionar, precisamos estar despertos para que o Senhor possa realizar em nós aquilo que Ele deseja. A sua vida tem um propósito. Você nasceu para um propósito de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com a sua família.
Deus ama você. E Deus tem muito para fazer ainda. E mesmo que o sono te rodeie, você precisa se despertar espiritualmente. Se desperte hoje. Se levante hoje. Volte a fazer coisas que você não faz mais. Volte a orar, volte a ler a Bíblia. Volte a jejuar. Volte a andar com as pessoas que te aproximam de Deus. Volte a cuidar das coisas do Senhor, para que a sua vida seja um resplandecer da glória do Senhor Jesus. O texto do apóstolo Paulo, Efésios 5,14. Eu quero que coloque na tela para a gente terminar com esse texto. Diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se você se levantar, se você se despertar, tem um compromisso. O Senhor Jesus faz um compromisso comigo e com você, de resplandecer a sua glória em nós e através de nós. Você pode ficar de pé para a gente orar? Deixa a luz de Jesus resplandecer sobre a sua vida. Deixa a luz do Senhor Jesus brilhar sobre você hoje. Vamos despertar. Será que você está dormindo espiritualmente? Ou está começando a adormecer? Deixe o Espírito Santo trazer hoje um renovo sobre a sua vida. Vamos orar. Eu queria que todos fechassem os olhos e que você falasse com o Senhor. Será que tem alguma área da sua vida hoje que você precisa pedir: Senhor, me desperte? Me desperta, Senhor. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes de te conhecer. Eu não quero voltar à vida de pecado, eu não quero morrer espiritualmente. Eu preciso continuar a minha caminhada. Você pode orar. Lembra aí um pouquinho da palavra, do que Deus falou com você, e ore para que o Senhor desperte o seu coração hoje. Fala: Senhor, eu preciso hoje tomar uma postura. Não quero ser um crente zumbi que anda arrastado. Eu preciso despertar. Fala para o Senhor. Vamos orar.